Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live trabalhista. No meu relógio, pontualmente 22 horas, dia 21 de abril de 2020. Esperar o pessoal entrar. Daqui a pouco meu amigo Bem Terculano vai pedir para entrar também, o pessoal tá entrando. Coloque por gentileza cidade, estado, vamos dar uma bombada aqui nas curtidas também. Bem Terculano já solicitou, deixa eu já pedir para ele entrar. Pessoal entrando, pessoal, som, imagem, tá tudo bacana, tá tudo legal, maravilha, só alegria, aqui em casa tá tudo testado, tá tudo bem, grande Bem Terculano, tudo bem? Tudo bom, meu amigo Leone? Você tá beleza? Tudo bom, deixa eu ver aqui, ó, somzinho, só alegria, tá. Tudo testado, tá tudo beleza? Tudo tranquilo. Dá um salve pro pessoal tá aí, o pessoal tá entrando, fui pegar uma aguinha, né, também pra gente fazer nossa live. Também, ó. Tivemos a mesma ideia. Poxa, né? Vamos falar bastante, né? Precisa hidratar as cordas vocais, né? E a turma hoje perguntou para mim, né? Que eu tenho feito muitas lives, mas assim, 11 horas da manhã, 3, 4, 5, 6 no máximo. Aí disseram, e essa live às 10? É porque é a sessão Corujão, mas é a sessão do maior sucesso, que é o professor Leone passa o dia trabalhando, isso? mesmo feriado. Eu digo, aí tem que ser assim mesmo, mas é produtiva e a gente está acostumado, né, Leone? Hoje eu aproveitei aulas, né, lá do Damásio, elas estão acontecendo, de concurso e tudo mais. Eu acabei gravando também as aulas, então a gente também montou um curso de atualização em prática dos reflexos trabalhistas do coronavírus, então a gente está trabalhando. O magistério permite isso, né, amigo? Né? Permite a gente poder gravar as aulas, os alunos poderem acompanhar também, aproveitar esse momento de alguma forma para estudar, para adquirir conhecimento e para a gente mesmo, né? Nunca a área trabalhista teve tantas mudanças em tão pouco espaço de tempo. Também ninguém iria conseguir prever uma situação dessa. Para abrir nossa live, amigo, primeiro é uma honra e um prazer, tá? Além de eu ter grande admiração, né, por todo o seu conhecimento técnico, científico, poxa, por toda a sua carreira, para uma honra, presidente do tribunal aqui fazendo live, então eu fico muito feliz e honrado. E fora a amizade, né, que a gente teve desde o nosso primeiro contato naquele congresso online do Renato Saraiva. Olha só, lembro como se fosse hoje, lá em Recife, e realmente dali a gente desenvolveu uma amizade incrível. Sempre quando você vem para São Paulo, a gente sai para jantar junto, então é alguém que, além de ter muita admiração, é um amigo do peito, é um amigo do coração. Pois é, eu vou aproveitar aqui também para saudar, né, todos que estão assistindo e agradecer, né, que eu vou aqui confessar que eu que fiz o convite, embora no Instagram o convite seja inverso, mas eu fiz o convite para o professor Leone. Em geral, até eu também vou dizer a verdade que eu sou bem mais convidado do que convido, mas algumas pessoas a gente busca realmente porque, como disse o professor Leone, há muitos anos lá em Recife, né, Leone? E depois nós participamos de uma mesa, num evento online, eu, você e Luciano Martinez, e ali começou uma grande amizade, né? Você me deu a honra de ser professor da pós do Damásio desde aquele ano, já faz titular. 7 anos ou 8, né? E você também já esteve aqui dando aula na nossa escola judicial. É muito Verdade. bom. E como eu falei há pouco, né? O pessoal está brincando comigo que eu estou pior do que cantor sertanejo. Você, então, nem se fala. Né? Eu agora estou fazendo uma live só por dia, mas a semana passada foram umas 10. E eu já disse que a semana que vem vai ser 3 por semana, né? Nem por questão de cansaço, não. Até porque a gente tem que fazer outras coisas, né? O tribunal não parou. Imagine você administrar um TRT em crise, né? Num momento desse de crise. É bem mais complicado do que fora da crise, né? Mas fazer lives é porque a gente precisa trazer, inclusive, algo novo, né? Então, eu digo muito que cada live eu busco dar um enfoque um pouco diferente, né? Para tentar trazer algum benefício, até porque, claro, são públicos às vezes diferentes, que a gente tem esse intercâmbio, mas é sempre bom uma troca muito sincera, eu diria, né? De opiniões, e acaba que a gente aprende também com o pessoal que participa. Então, vamos aqui para essa live no feriado, né? Mas é uma live que eu tenho certeza que vai ser das mais proveitosas, e temos
pessoas aqui, professor Madeira, lá de Portugal, que está sempre assistindo, vem que Poxa, entrou agora. que Né? honra, maravilha. É sempre muito bom poder aprender. E aprender com você. Muito obrigado, Leone. Você é um mestre muito gabaritado, um ser humano muito especial. Viu? Olha, fico Estamos feliz, aí. Benção, agradeço as palavras, eu sei que elas são de coração, como eu também disse, não é porque a gente está aqui, para mim como convite eu poderia ter feito também, então é uma honra, como eu digo, é uma honra e um prazer, é alguém que eu tenho dupla admiração. Primeiro como ser humano, né, pela amizade, e você é realmente essa pessoa, né, muito solícita, muito amorosa, muito carinhosa, muito atenciosa. Sempre quando eu fui para Natal, você sempre mandou mensagem: oh, infelizmente eu não estou na cidade, mas eu estou viajando, se sinta acolhido pela cidade, né? Então você sempre me chamou muita atenção, essa sua preocupação, né? Fora que nem se fala toda a parte jurídica, de conhecimento, de competência. Então, e é muito bacana a gente trazer essa visão da advocacia com a magistratura. Eu acho que isso engrandece muito, porque a gente traz as duas visões, até porque nós temos pessoas que nos acompanham, né? E que que ou são advogados, ou são magistrados, ou membros do Ministério Público, mas a gente consegue dar uma linha ampla e é isso que eu queria abordar. Bento, eu começo, Vamos você lá. começa, eu queria que você começasse com a palavra, até para dar honra aí, pode abrir os trabalhos, ou já Eu comentando, ou perguntando. vou começar e dizer a Fique à última vontade, a brincadeira, casa é né? sua. Vamos começar a tratar, porque alguém já deve estar comentando aí. Olha, eu não cheguei 10 horas da noite e fiquei acordado até 10 horas para ouvir esses dois rasgando seda, né? Então vamos Perfeito. agora tratar tratar logo, né, doutor Marco Ralvaz? Tratar de direito do trabalho, de pandemia das MPs, né? Tivemos a lei do Corona Voucher, mas o que está realmente são 20 e tantas MPs. O que está realmente agora fazendo, chamando a atenção, doutor Ney Maranhão, são essa, digamos, epidemia, Perfeito. poderíamos dizer assim, de medidas provisórias, de normas. Né? O pessoal brincava até um tempo desse, será que na madrugada não já saiu uma norma, feriado, e Diário Oficial da União sai a todo momento. Aí, assim, você até tocou no assunto, e para a gente começar da maneira genérica, Leone, eu costumo até dizer, e quem me conhece, como você me conhece, sabe que às vezes até eu me arrisco muito por usar as palavras de maneira muito direta e de maneira muito sincera. Então, às vezes, isso você acaba saindo um pouquinho do politicamente correto, ou às vezes do ponto de vista político propriamente, institucional, você se arrisca. Mas a gente sabe que o direito do trabalho, ele teve uma fase muito recente, a partir da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista. Eu não estou aqui cada coisa no seu lugar, não estou aqui criticando a reforma trabalhista, embora discorde de algumas coisas, concorde com outras, mas é uma obra humana, lógico que não é perfeita, mas a Lei 3467, ampliando a questão da autonomia da vontade, ainda que se posicionando para a negociação coletiva e não a negociação individual, mas entrando também no caminho ainda que anunciada, né, Ana Paula Lockman, essa incrível colega, boa noite, Prazer, ainda uma que honra. se encaminhando para a negociação coletiva, mas tratou um pouquinho também de negociação individual. Então, eu costumo dizer que aí também sabemos da diminuição no número de demandas de quase 40% na Justiça do Trabalho. Então, vamos aqui, sem dourar a pílula, né? MP da Liberdade Econômica, agora essa do contrato verde e amarelo, que a gente certamente aqui vai discutir, porque é uma outra coisa muito polêmica, no mínimo polêmica, para já Sim, não adiantar o ponto de vista, né? No mínimo polêmica, essa revogação no último dia e se anunciando que vai haver uma reedição, né? Lógico que não integral, até porque o que a Câmara aprovou não foi a MP enviada pelo Poder Executivo, foi uma coisa perfeito. totalmente diferente, né? Mas, enfim, então, o direito do trabalho e a justiça do trabalho, naturalmente, perderam um pouco de protagonismo. Eu até para os meus alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu costumo dizer, vamos aqui discutir até esse princípio protecionista do trabalhador, né? Será que ele continua? Porque para alguns, não sei se ele mantém essa posição, mas Sérgio Pinto, ele defende no manual dele que é o único verdadeiro princípio, o resto seria subprincípio, o da proteção. Então, mudou muita coisa e houve essa perda do protagonismo do direito do trabalho.
mas foi em 2017, a partir de lá, com a série de medidas normativas. Aí agora nós temos, né, com essa epidemia, claro que tem normas de caráter tributário, até, né, de direito administrativo, de direito econômico, de direito civil, né? Tem muita coisa acontecendo. Mas qual é o direito realmente que mais tem chamado a atenção do ponto de vista que tem mais se preocupado por intermédio dele? E aí sim, eu sempre digo que emprego se cria por intermédio de crescimento econômico. Eu disse isso, Leone, lá na Comissão Especial da Reforma Trabalhista, né? Quando eu fui convidado para depor na tramitação do projeto de lei da reforma. Aí a primeira pergunta, essa lei vai criar milhões de empregos? Espera aí. Vou logo dizer para os senhores, deputados, que minha maior das convicções é que lei nenhuma, por si só, cria emprego, mas pode ajudar. Mas agora a gente sabe que leis, né, no caso as MPs, podem ajudar muito e até por si sós manter empregos. Então é diferente, né? É diferente. Enfim, então o direito de trabalho só durou 2 anos, né? Mais ou menos, um pouquinho mais. Esse protagonismo, essa presença, né, no âmbito jurídico maior, né? Muito grande. E você falando há pouco, né, será que isso vai mudar? Porque também tem outra coisa que a gente verifica, que vez por outra, alguém até faz esse alerta. Temos que ter cuidado, e aí vamos remeter até para o voto do ministro Lewandowski, porque em momento de crise e de pandemia, a gente também não pode ter uma aplicação acrítica da norma, e vamos ter cuidado, porque essa flexibilização inevitável, eu diria até que necessária, que já começou a flexibilização, o negociado, né, superando o legislado, com a lei da reforma. Aí veio a da MP da Liberdade Econômica, como eu citei há pouco, essa do contrato verde e amarelo, e as MPs. E o governo já disse que vai substituir, né, não sei se vai cumprir a palavra, mas vai substituir por uma MP apenas para o período da pandemia, até porque, né, a gente tem um conhecimento, digamos assim, no âmbito do Congresso Nacional, ainda que Luciano Martinez presente aí, um abração. Luciano Martinez presente, está aí. Acabei de citar o professor grande Luciano, amigo, da nossa amizade, que foi conjunta, nós três tomando show exatamente lá em Recife, depois de uma mesa, né, do Congresso Online. Pois bem, enfim, você acha, Leone, que essa onda, né, de MPs necessárias, isso vai mudar a cara do direito de trabalho para quando passar, né, a pandemia, se Deus quiser, vai passar o mais rápido possível, mas, enfim, a Justiça do Trabalho, porque a nossa presidenta, pessoa muito querida, deu uma declaração há poucos dias, né, acho que uns 10 dias, de que não acredita em avalanche de medidas, de demandas na Justiça do Trabalho. Eu acho até que é uma previsão razoável dela e tem que ter também, como presidente do TST, tem que ter essa posição realmente. Todavia, né, eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. Por quê? Porque muita gente perdendo emprego, muita dúvida a respeito das próprias MPs, muito polêmicas, né, essas MPs. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho vai ser particularmente muito demandada. E tem até aquele projeto absurdo que alguém chegou a cogitar de se fazer, né, um gabinete administrativo para resolver os problemas, tirando do Poder Judiciário, que, a meu ver, seria de uma flagrante inconstitucionalidade. Mas, enfim, você acha que vem alguma coisa de novo e o que é que poderia vir de novo no direito de trabalho, na justiça do trabalho, no processo de trabalho, a partir das mudanças, né, advindas com a pandemia? Seria essa a pergunta. Olha, a meu ver, né, data máxima venia, né, eu acho assim, a gente, desde os clássicos, né, então se a gente pega Américo Plá Rodrigues, Otávio Bueno Magrano e grandes outros juristas, né, assim, as vigas mestras da área trabalhista, elas já vinham merecendo novos estudos ou reestudos ou a modernização do seu desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Isso já vinha até um pouco antes da reforma trabalhista mesmo, e é lógico, com a Lei 13.467 de 2017 e as outras leis, a gente teve que reestudar. Dou um exemplo simples, né?
os próprios requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, né, os elementos fáticos, jurídicos ou pressupostos, a própria subordinação em si. A gente já estava estudando, e a gente vem estudando, a intermediação da mão de obra por plataformas digitais. Hoje se fala em subordinação por algoritmo, gig economy, sharing economy, quer dizer, novos estudos, né, novos institutos. Ou seja, aquele direito do trabalho pautado nos princípios clássicos, naquelas vigas mestras, não que a gente tenha que esquecer completamente, olvidar completamente de forma nenhuma, mas é natural que a sociedade evoluiu. E se a missão do direito, o escopo do direito é regular a vida em sociedade, é natural que o direito do trabalho ele tem que acompanhar essa evolução. No meu ponto de vista, é óbvio que a gente fizemos mestrado, doutorado e tudo mais, os estudos estritamente acadêmicos, sem qualquer aplicabilidade prática, ele não serve para nada, né? O mais importante é a gente pensar num direito verdadeiramente aplicável na prática, né? Até o próprio Supremo diz do consequencialismo, das consequências práticas de todo esse estudo e das próprias decisões. Onde eu quero chegar com tudo isso? É óbvio que já a Lei 13.467, ela trouxe o princípio lá da prevalência do negociado sobre o legislado, os artigos 611A e 611B da própria CLT. Só que ela mesma trouxe em alguns momentos, especialmente na temática da duração do trabalho de intervalos, o próprio acordo individual como uma ferramenta de aproximação. E agora, nesse momento agora da pandemia, do coronavírus, isso está expresso no artigo 2º da medida provisória 927/2020, né? No sentido de que o próprio acordo individual ele tem prevalência sobre os instrumentos de negociação coletiva, respeitados os mandamentos constitucionais. Então, é lógico que nesse momento a gente está tendo uma natural maior aproximação entre empregado e empregador, né? E isso foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao corroborar o acordo individual, sendo que o raciocínio do Ricardo Lewandowski foi o raciocínio vencido e não vencedor. Aonde eu quero chegar com isso? A meu ver, nesse período agora de transição, se fala muito desse direito emergencial e mesmo depois, acredito eu que a sociedade não será a mesma. Da mesma forma que o direito não será o mesmo. E é natural que a gente pense numa aproximação até maior do direito do trabalho com o direito civil. Um direito mais contratual, um direito mais negocial, naturalmente com uma interveniência estatal, em maior ou menor peso, mas com uma aproximação entre as partes. Muita gente fala, mas o empregado nesse ponto tem uma manifestação de vontade viciada, porque ele está aderindo ao acordo porque ele precisa do emprego. Então, nós temos um vício na manifestação de vontade, em qualquer uma de suas manifestações, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Veja, Bento, assim, e pode discordar se eu estiver errado, assim, é natural imaginarmos, né? E talvez a reforma sindical ela vai ser fundamental nesse ponto, que o sindicato, em todas as suas estruturas, o sindicato está bem enfraquecido. Houve uma aproximação empregado-empregador, que eu acho que isso vai acontecer mais daqui para frente. E eu enxergo, sim, uma quantidade enorme de ações na Justiça do Trabalho, né? É uma realidade que eu conheço mais, lógico, aqui em São Paulo. Nós já temos dados, bem, assim, números assustadores. Mais de 600 mil empresas fecharam as portas. Milhões de trabalhadores já perderam emprego. Assim, não estou falando nem de milhares. Já está falando de milhões numa realidade Brasil. Então, lógico que não é todo mundo que vai entrar com a ação. Mas, naturalmente, as ações serão muitas. Tanto que, veja, não é momento de piada agora, mas o que eu deixo claro em toda a live. É importante, e você tocou bem nesse assunto, que o mundo ele conheça a importância da área trabalhista. Tudo gira em torno do trabalho humano. Você vê, a gente estava falando dias atrás de extinção da Justiça do Trabalho, unificação com a Justiça Federal, fim da área trabalhista. E agora, mal comparando, é o momento da área jurídica de mais evidência. Talvez a gente está resgatando aquele momento que a gente teve, lógico, em outras modalidades, da emenda 45 de 2004, a reforma do judiciário, em que a gente teve uma ampliação significativa da competência material, mas que a nossa área daqui para frente ela seja mais respeitada, seja mais valorizada
e as pessoas entendam que tudo gira em torno do trabalho humano. Não tem como ser diferente. Agora, realmente o que a gente não pode é deixar tudo à mercê de uma negociação empregado-empregador. Eu ainda acho, bem, que assim, a gente tem que ter, né, uma entidade sindical presente, eu acredito nisso, e não tem como o Estado não praticar uma mínima intervenção. Muitos chegam até a dizer que nessa teoria do diálogo das fontes, os princípios do direito civil poderiam ser utilizados para a proteção do trabalhador. Olha que curioso. Função social do contrato, boa-fé objetiva, deveres anexos do contrato, equivalência contratual, venire contra factum próprio, ou seja, todos esses fundamentos que a gente vem estudando no direito civil, que seriam grandes ferramentas de proteção do trabalhador. Então, esse é o meu ponto de vista, mas acredito eu que a sociedade será diferente, o mundo será diferente e o direito também será. Pensamento, já tem cidade que ouvi hoje, Belo Horizonte, decretou estado de calamidade pública até dezembro. E a gente não vai voltar do dia para a noite. A volta vai ser paulatina. Percebe que não é algo que vai demorar mais 15 dias e tudo vai voltar ao normal. A gente nem consegue mensurar quando que tudo isso vai voltar. E mais, né? E aí, veja, recebi um texto também, já devolvo a palavra, Bento, do Mário Sérgio Cortella. Um texto muito interessante, né? Que hoje todo mundo está atacando pedra em todo mundo. No Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, operadores do direito, pessoal da medicina. Mas eu te pergunto, Bento, quem que está acertando a mão nesse momento? As grandes nações estão patinando. Leia-se Inglaterra, leia-se Estados Unidos. Se essas grandes nações estão patinando, você imagina nós. Veja, eu não estou defendendo ninguém, tá? Eu só acho que é um momento agora de união, de solidariedade, de a gente ter mesmo amor e união para a gente juntos conseguir superar toda essa situação. Não sei se você concorda com essas palavras. Olha, você falou, Leone, tantas coisas pertinentes, né? E você fala muito bonito, né? Não é à toa e com muita substância, não é à toa aqui pelos comentários, a gente vê que você tem uma pleia de fãs, mas foram tantas coisas que você falou, tantas vertentes pelas quais a gente poderia aqui abordar, né? Que vou tentar aqui começar por algum lado. Eu vou começar por um lado até não jurídico, como eu lhe disse, até para tentar mudar um pouquinho o enfoque tá certo. de muitas lives, né? Você falou aí do professor Cortella, que eu tive a honra, há poucos meses eu recebi a comenda do seu tribunal aí de São Paulo, ele foi meu vizinho, né? Olha só. E a gente conversou bastante, porque ele também foi homenageado, e eu já li vários livros dele, sou fã, mas o professor Pondé, que é aquela linha, que tem aquele livro com o Karnal, ele, né, e Pondé, ele tem um escrito onde ele fala que as pessoas têm a mania de querer mostrar uma coisa, uma bondade intrínseca que às vezes não corresponde à realidade. Então, o mundo vai mudar, não tenha dúvida. Não tem jeito. Já está mudando, já mudou. Inclusive, quem diria, né? Né? Quem diria? Alguém está pedindo aqui para eu diminuir o meu áudio aqui, vou diminuir aqui. Márcia pediu. Espero que tenha melhorado, viu, Márcia? Então, o mundo vai mudar, mas eu não acho até que necessariamente todo mundo vai sair melhor. Como aqueles vídeos, né, de quase autoajuda. Não, concordo com você. Não é bem tá assim. Certo? Também não gosto de ser pessimista, mas a gente tem que ter os pés no chão, né? A OMS recomendou que na Europa não houvesse mais jogo de futebol até dezembro do ano que vem. Para os amantes do futebol e do bom futebol, né, que é o que é jogado na Europa, como isso é uma morte. Né? Isso é uma coisa terrível. Né? Acho que na Holanda, só em setembro, para shows novamente, né? Já estão dizendo que a Olimpíada o ano que vem no Japão já não é uma coisa segura. Né? Exatamente. Enfim, já tem, né? Hoje, eu não quero, uma hora dessa, a gente ser pessimista, não quero tirar o sono de ninguém, mas tem um artigo hoje que fala até em problemas neurológicos, né? Exatamente. Até pode gerar e assinado, você deve ter visto por alguns cientistas brasileiros que moram no exterior. Mas, enfim, eu acho que quando tiver vacina, até porque ninguém sabe, né, se o vírus ele sai, né? Enfim, mas vamos agora voltar para a parte jurídica para não tirar o sono de ninguém. Quanto à parte jurídica, foram muitas medidas, né? E a maioria delas trabalhistas. A maioria trabalhistas. Você falou da 927, falando que o individual, desde que respeitado a Constituição, que isso desde quando começou
a se falar em reforma trabalhista sempre foi com a ideia da negociação coletiva sobrepor-se à legislação. E sempre se enfatizando a necessidade de se respeitar a Constituição. Eu me lembro muito, ele foi meu professor, deve ter sido seu também, o professor Amaury Mascaro, aquela figura fantástica e saudosíssima, e ele dizia assim, que coisa engraçada, né, em sala de aula, se colocar na legislação infraconstitucional que tem que se respeitar a Constituição, mas aí ele dizia assim, mas é bom, porque vez por outra o pessoal esquece da necessidade de respeitar a Constituição. Aí, finalmente, no governo provisório, que foi o governo de Michel Temer, ele conseguiu fazer essa reforma. E vejam, até pouca gente se toca disso, que, inclusive, né, mudando a essência das regras de interpretação quanto às normas chamadas coletivas, os acordos coletivos sobrepondo-se às convenções. Se a gente for ler um outro clássico, como Orlando Gomes, por exemplo, e Elcio Gottschalk, diz que quanto maior abrangência, maior a hierarquia. Né? E veja, os acordos coletivos sobrepondo-se. E na 927, inclusive, e nesse ponto eu não vi nada demais, quando ela diz assim, em algumas situações o acordo individual é inclusive desnecessário, pode ser unilateral, antecipação de férias, de feriados civis, Sim. Mas em outras situações se requer, né, negociação coletiva. Né? Então, antecipação de feriados religiosos, antecipação de um segundo período de férias em diante, sem haver limitação. Mas aí você colocou, temos a negociação individual agora sobrepondo-se, mas você usou a expressão, Leone, mandamentos constitucionais hão de ser observados. E aí a gente pode, até para que se tenha aqui, né, um diálogo, digamos assim, crítico, a gente pode até questionar. E mandamento constitucional, a Constituição, que foi a essência daquela discussão no STF, a Constituição permite que a negociação individual sobreponha-se, né, impégios, ou seja, para pior, que o ministro Lewandowski, embora não sendo da área, mas claro que entende, e ele disse, não, mas aí a norma mais favorável vai ser aplicada, se no caso a individual for melhor do que a coletiva, mas não deixou claro quanto se houvesse o inverso, que eu acho que seria o que iria dar mais controvérsia se o voto dele tivesse prevalecido. E se acontecesse o contrário, né? Mas, enfim, então, será que pode se colocar o individual acima do coletivo? Porque basta a gente olhar a história da própria Constituição, quando se colocou a possibilidade de redução salarial mediante negociação coletiva. E agora, a hermenêutica, eu até concordo que não haveria essa necessidade, discordei, gravei também vídeos criticando a decisão do ministro Lewandowski, mas dentro de uma outra hermenêutica. Né? Isso, claro. Né? O artigo 8º da Constituição, quando trata de direito sindical, quando anuncia e enuncia os princípios de direito coletivo do trabalho, quando diz da essencialidade dos sindicatos, né, para a validade das negociações coletivas, e aí o TST assentou, a meu ver, acertadamente, que isso só em relação aos sindicatos de trabalhadores. Num acordo coletivo, a empresa pode negociar sem assistência de seu sindicato. Porque alguém colocou por aqui, né, um abraço para o meu amigo Paulo Leão Júnior, alguém colocou por aqui que mas isso não vai contra a dignidade do trabalhador, porque a gente sabe dessa enorme assimetria entre empregado e empregador, e que agora que vai se aprofundar, porque quanto mais tivermos uma relação desproporcional entre gente procurando emprego e emprego sendo oferecido, a famosa lei da oferta, né, e da demanda, e nesse caso o valor vai cair. E o valor é o quê? É o trabalho. Agora, claro, a gente está numa circunstância, né, especial, e se prevê o aumento de 12 milhões e meio para 25 milhões de desempregados. Né? No dia lá do julgamento da ADIM 6363, e vejo que o ministro Lewandowski, inclusive, se preocupou com isso, e o AGU disse da tribuna que já 2 milhões e 500 mil empregados tinham feito acordos individuais.
E Chegando num a 3 país, milhões Leandro, que a quase, gente né? É. sabe, exato, e num país que a gente sabe que metade dos empregados, aproximadamente, estão na economia informal porque não tem sequer carteira assinada. Então, como é que vai haver essa negociação? E aí você fala, mas vamos nos aproximar do civilismo. Sem dúvida, então é um retrocesso aqui? Sim, não estou dizendo é uma volta e um retrocesso do ponto de vista de uma maior proteção social. Sim, Agora, como você disse, né, citando até no Supremo, o ministro Luiz Fux citou a história de Massachusetts, foi. falando do realismo jurídico. E o É. Supremo, como você pontuou muito bem, estou pertinho aqui já de terminar, né? O Supremo, inclusive, como você muito bem pontuou, Leone, é, o Supremo, inclusive, antes da Lei 3467, já tinha feito aquilo que o pessoal chamava da reforma trabalhista judicial do Supremo. Até porque, em duas decisões que foram emblemáticas e muito abrangentes, o Supremo deu um passo à frente da reforma que ainda não tinha sido votada. O julgamento da terceirização, quando o Supremo disse quem foi que disse que não pode terceirizar área meio, área fim, digo, né? Só pode terceirizar área meio. E a outra, quando disse a negociação coletiva, foi até de uma usina aqui de Pernambuco, quando, e veja, eu sempre fui favorável a essa possibilidade, na questão de não se considerar horas in itinere quando o próprio sindicato de trabalhadores abre mão, né, dessa circunstância. Então, eu tenho batido muito, e no Brasil a gente tem visto uma ideologização tão grande que até quando você tenta exercer uma visão aristotélica no sentido de que a virtude está no meio, né? Aí, doutor Fernando Menezes aqui nos prestigiando também, conhecida no Aula da Forte Base há muitos abraço. anos e até hoje temos uma relação virtual intelectual, digamos assim. Pois bem, vejam, aí quando você prega que se tem um equilíbrio, aí as pessoas já lhe acusam de ser isentão em sentido pejorativo, né? Inventaram, né, doutora Graciane? Ele é isentão. Não se trata Um disso. abraço Basta, também. né, basta a gente concluir o seguinte: quem viu a ADIM 6363, na inicial, lá da Rede, Partido Político Rede, um dos principais fundamentos era o valor social do trabalho. E Perfeito. quem viu a contestação, a manifestação da AGU, o principal argumento era, junto com a livre iniciativa, o valor social do trabalho. Sim. Então, a gente tem que esquecer desse fla-flu, né, ideológico, que só no Brasil mesmo, onde até um remédio, né, a hidrocloroxina, virou, né, um partido político, quem é a favor de tal posição, quem é contra de outra posição. Como você disse, é momento de união, né? União. Então a gente tem que conseguir enxergar realmente, como se falou lá no Supremo também. Não é porque estamos numa pandemia que vamos jogar na lata do lixo a Constituição. A hermenêutica, o realismo jurídico estão aí para isso mesmo. E cabe a nós, né? Por isso a gente está uma hora dessa aqui, e o pessoal que está nos assistindo também, né? Uma hora dessa acordado, vendo e tentando entender posições, né? De certo modo, aprender sem ter essa pretensão de ensinar propriamente ninguém, mas é porque a gente tem que dar essa contribuição. E quantos amigos meus, empresários, né? E graças a Deus eu vejo alguns com a sensibilidade, né? Teve um, Leone, eu nunca mais falei isso, que é líder de uma grande rede que numa área forte da economia, que um escritório de São Paulo deu um parecer dizendo que quem ganha por comissões, e ele me deu o exemplo dos empregados dele ganhando R$ 1.000 fixos e 12 mil de comissão, então salário de Sim, 13 mil reais, e sim. mandaram pagar os 30% em cima apenas dos R$ 1.000. Ou seja, ele mesmo disse, mas o pessoal vai morrer de fome. E ele me mostrou o parecer de um grande escritório de advocacia. E aí eu disse, olha, o advogado está querendo agradar vocês. Então, cabe, até porque a gente sabe que tem até setores que não foram atingidos por isso, né? O setor de supermercados, de deliveries, Perfeito. etc. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, né? A economia, eu acho que é inevitável que ela vai começar a voltar. Você também, a gente sabe o exemplo, basta olhar para a Europa, como é que foi feito. Pô. Alguém disse, mas na Nova Zelândia o povo não está morrendo. Não está morrendo porque não tem uma viva alma na rua. E aí de quem for. Agora,
eu acho que a gente não tem outra solução. Todo mundo quer que a economia volte, tem setores e setores. Eu creio que vai voltar muito rapidamente, né? No máximo em meados de maio, vai estar voltando gradualmente, né? Mas ai de nós se a gente não acreditar na ciência. Então vamos ter paciência e vamos ter união. Seria isso que eu teria a dizer. Mas agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu estimado amigo Leone. Teve a MP também, porque a gente tem falado muito da 927, que eu diria que são os paliativos, né? A 936, que foi a estrutura com a possibilidade de layoff e de redução proporcional entre jornada e salário. E vejam que é uma coisa diferente da Constituição, porque na Constituição, a meu ver, não paira nenhuma dúvidas, embora não seja uma coisa unânime, pacífica, mas aquela redução do inciso 6º do artigo 7º não exige redução de jornada. Você pode reduzir salarialmente sem reduzir a jornada, apenas tem que se garantir o salário mínimo. É outra coisa, né? Pois bem, mas a MP 944 foi aquela que prevê o empréstimo, dando uma garantia de emprego, inclusive, para o pagamento da folha para as empresas que faturam, salvo engano, faturaram em 2019 entre 360 mil reais e 10 milhões. 10 milhões, engano, isso. É nesse contexto. Você não acha que nesse aspecto não deveria primeiro ter esse cuidado em se garantir o funcionamento e com rapidez? Porque a 9336, que é a que deu mais tranquilidade, eu acho até que demorou muito. E quando veio na 927 aquela história dos 4 meses sem o empregado ganhar nada, e ainda bem que o presidente da República disse que assinou sem ler e revogou com 24 horas, né? Aquilo ali me preocupou muito. E todo dia eu disse, cara, mas iam fazer. Ele disse que quando revogou, ele disse, mas eu vou fazer outra coisa, logo após. E ainda bem que saiu. Mas você não acha que a questão de você garantir a continuidade da atividade empresarial não deveria ter sido primeiramente colocada, ou pelo menos simultaneamente com as medidas trabalhistas? E você acha que, em relação à atuação dos bancos, saindo até um pouquinho do direito do trabalho, veja, a Caixa agora, eu creio que vai ter que mudar sua posição, porque a norma interna que exige uma sentença com declaração de força maior para poder liberar o seguro-desemprego, para o seguro-desemprego, o FGTS, ou são os dois, agora me deu um branco, é uma norma absurda, né? E está na contramão do que o governo tem tentado realmente ajudar na manutenção do emprego e da renda. Mas você não acha que tem que se concatenar bem os dois lados, né, na edição dessas medidas provisórias, dessas medidas em geral? O colar não é o FGTS, o seguro-desemprego não, é o FGTS, realmente é o FGTS. Né? Até porque tem a questão dos 20%. E que a questão da sentença é mais para, a meu ver, na famosa culpa recíproca. Então, aí estão usando numa situação indiferente. Diferente. Diga aí, Léo. Nossa, Bento, bom, excelentes ponderações, né? Como já se esperado, né? Então, o nível intelectual tá muito elevado, isso é muito bacana. Você tocou em tantos pontos que eu quero fazer uma abordagem passando por alguns aspectos interessantes, né? Inclusive até de comentários aqui embaixo, que eu também concordo. E o que eu vou falar, e assim, para quem está nos acompanhando, eu sempre falo com o devido respeito aos entendimentos em do contrário, né? Mas eu acho que é momento agora de a gente também se posicionar. É óbvio, veja, é óbvio que a vida e a saúde das pessoas está em primeiro lugar. Óbvio. É óbvio que a ciência está em primeiro lugar. Óbvio. Assim, eu acho que são vigas mestras, tudo bem. Só que, veja, Bento, eu vou tomar muito cuidado para falar. É muito fácil também falar fica em casa. E eu posso falar porque eu estou numa cidade que a gente, não que outros lugares não trabalhem como a gente, mas São Paulo, a gente trabalha loucamente, tudo gira em torno disso, né? Então, tem que se ter preocupações também com o lado econômico, com o lado financeiro, com o lado do empresário. Assim, você tocou num ponto que é verdade, assim, é a vida das pessoas, é o lado psicológico, é o lado emocional. Bento, pensa, eu tenho clientes do escritório, meu sogro é empresário, eu sou dono do escritório, eu sou sócio. A gente está falando de uma vida posta naquilo, a gente está falando de investimento, de expectativas.
Quando a gente contrata pessoas, eu sempre falo, a nossa cama vai ficando menor. A gente está preocupado com a família das pessoas, com quem a gente emprega, com tudo girando. Quer dizer, não é tão simples assim falar fique em casa. Eu também tenho que pensar no lado econômico, no lado financeiro, no lado das empresas, na manutenção do emprego e da renda. Para a gente preservar emprego e renda, a gente tem que pensar simplesmente em preservar as empresas. Porque preservando as empresas, óbvio, e veja, eu não quero partir da premissa da má-fé. Né? A gente espera que o empresário ele não seja oportunista em aproveitar esse momento. Não. Eu estou falando de um empresário de verdade que está preocupado em manter a empresa, manter os empregos, manter os postos de trabalho. Eu quero trazer algumas indagações de reflexão. Concorda, SMP? Trouxe essa possibilidade de empréstimo para garantir folha de salário por 2 meses, mas trazendo ao mesmo tempo garantia de emprego? Primeiro, vamos pensar juntos, Bento. Até que ponto as empresas, e aí eu peço até desculpa de eu não usar as palavras corretas, mas pensando no lado tributário e no lado previdenciário também. Até que ponto as empresas estão recebendo imunidades/isenções? Porque quando eu falo do empresário, o empresário ele tem 3 grandes espadas na cabeça. Ele tem a espada trabalhista, a espada previdenciária e a espada tributária. Há uma preocupação governamental em sentido amplo com a parte previdenciária e com a parte tributária? Outro ponto que eu trago de reflexão. A partir do momento que a empresa adere a esse plano, tudo bem, pega esse dinheiro com o banco. Em nenhum momento a empresa vai estar isenta. Ela vai estar postergando, ela vai estar diferindo o pagamento. Agora, a partir do momento que o mercado está parado, e eu posso falar, eu falo pro meu sogro e falo no meu escritório. É assim, é contrato, duplicata vencendo, cliente falando que não vai pagar honorários, e etc, etc. Pensa no desespero, Bento, do tomador de serviços. Então, tantos, é lógico, a gente espera que o empresário tenha sensibilidade, mas vamos falar a verdade. Quem nesse momento está com a sanidade mental em plenas condições a todo vapor? Tanto que muitos optaram já em dispensar. Porque talvez, e veja, só para reflexão, talvez a gente poderia esperar um esforço governamental maior com a parte previdenciária e com a parte tributária. Por que eu estou falando isso? Porque sempre o problema é a parte trabalhista, sempre a parte trabalhista. Então, só que a empresa também tem essas 2 outras pontas que preocupam muito o empresário, né? Quando a gente olha uma folha de pagamento, uma folha, a parte tributária empresarial e previdenciária são muito pesadas. Então, assim, é como eu sempre falo, eu tomo muito cuidado para falar. Ficar em casa é tudo muito bonito, lógico, tem que preservar a vida dessas 2 pessoas. Mas eu estou falando de sonhos, eu estou falando também de projetos, de vidas. E a gente já tem debate de quanta parte psicológica e emocional está afetada. Quantos investimentos, quantos que acreditaram naquilo. Então, o que eu sempre espero, e você tocou muito bem, é a questão de ser mediano, de razoabilidade, de proporcionalidade, de ponderação de interesse, de bom senso. A pergunta é, eu só levanto essa questão. Será que não é possível conciliar esses valores? Será que não é possível ponderar esses valores? É só a título de reflexão, sem paixões, sem radicalismos, mas enfrentando mesmo o problema de maneira exauriente, de maneira aprofundada. E outro ponto que preocupa, que eu quero também devolver a indagação, e foi muito bem tocado por você, Bento. É lógico que quando a gente fala em hermenêutico, exegese, em ciência de interpretação das normas, nós temos várias interpretações. Gramatical, literal, sistemática, teleológica, analógica, muito bem. Mas assim, o artigo 7º, inciso 6 da Constituição, a meu ver, não se confunde com o artigo 7º, inciso 13. Então, o que eu defendo? Que o inciso 13, que fala da redução da jornada, ele é um pouco mais simples de interpretar. Porque ele permite a redução da jornada por acordo ou convenção coletiva. Como a palavra coletiva está do lado de convenção e a palavra acordo está solta, isso traz uma relação jurídica de acordo individual ou acordo coletivo. Tudo bem. Então, para reduzir jornada para acordo individual, em tese nós temos uma autorização constitucional. Ah, mas há um erro no texto. Bom, mas o texto ele fala acordo ou convenção coletiva. Mas se eu faço cotejo a comparação com o inciso 6 do artigo 7º,
Lá traz o princípio da irredutibilidade salarial, vírgula, salvo convenção, acordo coletivo, salvo negociação coletiva. Então, assim, você pode falar o que quiser falar. Mas se eu olho só o inciso 6, como diz meu sócio, ele tem clareza solar. Ele fala que para reduzir salário, precisa passar pelo sindicato. Então, veja, não é que eu estou concordando integralmente, mas foi o voto do ministro Carlos Lewandowski. Quer dizer, o texto está ali. Qual seria, talvez, o caminho correto? Uma emenda constitucional. Aí tudo bem, a gente poderia ter discussão de retrocesso social, etc. Mas, assim, seria a manifestação daquele quórum qualificado, cada casa, 2 turnos, 3/5. Não sei nem se teria tempo diante de um direito emergencial. Mas você entenda, o que eu acho que daria para fazer com uma interpretação gramatical é reduzir jornada, mas manter o salário. Só que, ao mesmo tempo, o empresário não tem condições mal de manter o emprego, quanto mais manter o salário. Então, a discussão, bem entender, é muito complexa. O que eu só acho, e aproveitando essa live, acho que nós somos formadores de opinião, a gente tem que trazer o debate. Eu ainda percebo muito, e eu falo de coração, e a gente percebe aqui também, sem entrar no mérito, são fundamentações de paixão. São fundamentações apaixonadas. São fundamentações, que eu faço uma crítica veemente sobre isso, de direita, de esquerda, de centro. Ideológica, né? Exato. E para mim, todas elas é zero de validade. Né? O que a gente tem que fazer agora é trazer fundamentação técnica, fundamentação científica, fundamentação aprofundada, fundamentação que enfrente o tema pensando no que é melhor para o Brasil. E eu volto no que eu abri. Não é fácil, bem, não é brincadeira. Quer dizer, você magistrado, brilhante magistrado, desembargador, pensa você na pele do ministro. Quer dizer, qual que seria a melhor decisão? Qual que seria o melhor voto? Entende? Assim, veja, eu sou advogado, talvez eu não tenha nem autoridade moral para falar, mas assim, você como magistrado, desembargador, quer dizer, pensa você lá, tendo que dar a decisão. Pensa, o Brasil inteiro, o que é o melhor para o Brasil nesse momento? Como eu disse, se o mundo está patinando, é natural que a gente possa errar, mas ainda que a gente erre tentando acertar, ok. Mas o que a gente vê bem que assim, são essas fundamentações apaixonadas. O que eu acho é que é um debate extremamente complexo, que a gente precisa do apoio de múltiplos especialistas de todas as ciências. Né? E o que eu vejo hoje, infelizmente, hoje todo mundo é médico, todo mundo é jurista, todo mundo sabe de tudo. E eu acho que o mais importante é, primeiro, respeitar opiniões divergentes, eu acho que isso é fundamental, mas, ao mesmo tempo, ouvir os especialistas, mas uma união, quer dizer, um esforço conjunto, para que a gente consiga efetivamente chegar no que seja o mediano, no que seja o melhor. Não sei nem se isso é possível num direito emergencial. Mas, a depender da interpretação que se coloca, que verdadeiramente a Constituição ela foi flexibilizada ou desrespeitada, ou foi. E o medo eu te devolvo a pergunta. Isso não pode criar um precedente perigoso? E mais, até que ponto defender o acordo individual ou o acordo coletivo traz segurança ou insegurança jurídica? Percebe que assim, é aquela visão, o copo não está no meio, né? Mas é analisar o copo meio cheio e meio vazio. Quer dizer, a gente pode ter essa dupla interpretação. Eu queria te ouvir, Bento, porque você foi juiz, né? Como se diz, foi juiz de piso, hoje é desembargador e mais. É presidente de um tribunal e muitos dizem que já deveria até estar no TST pela sua competência, pela sua história. Juro que eu queria ouvir o que seria a melhor decisão do magistrado e mais de um ministro do Supremo no momento desse, né? E olha, Leone, que eu disse para minha mulher que eu ia propor a gente acabar mais cedo. Mas imagina, não, mas esquenta, né? Não por mim agora, a gente varava a madrugada, mas só são 10 minutos. Então, vou tentar ser bem objetivo. Mais uma vez, você falou coisas muito interessantes, além da questão do direito, né? E você falou, hoje está muito na moda se falar em alteridade. Né? Alteridade é você se colocar no lugar do outro. E aí eu teria outras coisas para falar, mas vamos focar na questão da famosa ADIM 6363, que logo que ela foi
divulgada a decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, né, dando uma interpretação, e vejam só, ele, na verdade, deu uma interpretação conforme a Constituição. Sim. Ele não declarou Sim. a inconstitucionalidade, o que já implica numa diferença da notícia como foi divulgada. Tem no meu Instagram, dei entrevistas no Bom Dia RN, em vários outros telejornais, criticando, né, a decisão do ministro Lewandowski. Depois eu li novamente. Já fiquei com uma certa dúvida, porque quando me pediram a opinião e eu dei essa entrevista, a primeira delas, eu li e tinha meia hora para me posicionar, digamos assim. Deveria, né, talvez até ter dito, não, eu vou dar entrevista amanhã, mas hoje eu não posso mais falar. Li novamente e vi o cuidado que o ministro, os cuidados do ministro Lewandowski, inclusive no uso das palavras. Aí houve aqueles famosos embargos de declaração, onde nos embargos de declaração, ele repetiu no voto dele na semana passada, né, que foi visto por todos, dizendo, olha, eu procurei fazer o máximo aproveitamento dos atos normativos. Então, ninguém venha me dizer que eu simplesmente derrubei a MP. E, inclusive, visivelmente magoado até, digamos, ele disse assim, olha, a mídia disse que eu criei esse prazo de 10 dias. Esse prazo de 10 dias para a comunicação, ele, na verdade, está na MP, né? A única coisa, nos embargos, ele também assentou que aquelas negociações individuais já transcorridas, naquele momento em torno de quase 2 milhões de acordos individuais, iriam continuar valendo. Então, não traria a famosa insegurança jurídica, né? Tanto que os votos dos ministros Rosa Weber e Fachin foram diferentes, né? Divergiram do ministro Lewandowski, que, na verdade, ficou isolado, porque os outros 7 decidiram para manter a integralidade da MP, né? Mas os outros 2 era dando uma extensão maior a liminar, né? Para não deixar validados, não permitir, na verdade, a negociação coletiva a posteriori, diferida. Teria que ser no início, interpretando o artigo 8º da própria Constituição. E eu concordo com você em relação ao inciso 13 do artigo 7º. Acho que ali o acordo pode ser até individual. Sim. Pelo critério gramatical, inclusive, que a gente sabe que é o mais pobre dos critérios, mas que também tem, né, a sua utilidade. Mas quando eu assisti às sustentações orais e eu vi, né, que a rede, embora a liminar não tenha atendido ao pedido do autor da ação, mas a rede, né, disse que ficava satisfeita com aquela liminar como concedida. E o AGU disse que concordava. Eu me lembrei daquele filme, salvo engano, em inglês, né, com Kenneth Branagh, chamado Muito Barulho por Nada. E eu achei, Leone, que haveria a possibilidade de se ter um julgamento muito rápido e muito pacífico, porque autor e réu concordaram, os Amiticuri não, né? Tanto de um lado Ana Matra, NPT, do outro lado CNI e tal, não, esses não concordaram. Queriam na extensão maior ou queriam o que acabou sendo a tese vencedora. Mas o que é que disse o ministro Lewandowski? Que ele aceitava a MP, mas tinha, embora ele dizendo que não criou nada, mas de fato criou, quando ele, na expressão usada por ele, ele deu um sentido aditivo apenas para acrescer que a comunicação, então, valia a negociação individual, mas para ela permanecer valendo, em até 10 dias, a empresa tem que comunicar, como está, inclusive, né? Como está, inclusive, na MP. Só que, segundo o ministro Lewandowski, precisaria que se tivesse uma consequência jurídica. Por quê? Comunicar para quê? Para o sindicato arquivar, mas, por outro lado, a própria MP
pune o empregador que não faz a comunicação em relação a ele não ter os benefícios, né? Quando o governo chega junto com ou a integralidade, no caso do layoff, no caso do layoff, mas em relação também à redução de jornada. Mas, enfim, e aí vimos argumentos apaixonados, e até por um ministro do Supremo, não integralmente, mas uma advogada do Rio de Janeiro, por exemplo, usou um argumento, e muito conceituada, mas não é da nossa área, mas dizendo que não haveria como se validar a exigência de negociação coletiva, porque os sindicatos no Brasil são quase 20 mil e não teria condições de se negociar com todos esses sindicatos. Tenha santa paciência, né, Leone? Porque a empresa não vai, são 13 mil de trabalhador, mais ou menos, o resto de 5 mil de empresas, aproximadamente. Mas claro que o empregador, qualquer pessoa sabe disso, ele não vai, isso é publicado em um grande site jurídico, esse artigo assinado, claro que o empregador não vai precisar negociar com 10 mil sindicatos, só negocia com um, no máximo com dois, no máximo com três. Então, para concluir, que eu estou vendo que já está esgotando, né? Como várias pessoas colocaram, a síndrome do cobertor curto. E como você colocou também, Leone, tem empregador, e a gente tem que se colocar também a alteridade em relação ao empregador, né? Que está demitindo sem sequer... Eu tenho amigos empresários, eu já botei para fora tanto, eu digo, homem, tenha paciência, né? Tenha paciência, espera um pouquinho, porque o governo está ajudando. Alguém diz aqui, eu espero mais um mês, só tem um mês, né? A gente sabe que, inclusive, com... quase todos tudo é enorme. Até empregados de baixa renda. A grande maioria, né? A grande maioria vai ter esse prejuízo. Então, enfim, e temos situações ainda que precisam ser discutidas, o pessoal colocou aqui para dar uma praticidade. Será banco de horas para quem trabalha em casa, o externo? Eu acho que o externo também pode ter redução de jornada, porque numa interpretação à luz da emergência. Né? Mas faltando 2 minutinhos e pouco, Leone, espero que agradeço mais uma vez. Posso logo me despedir, porque eu estou vendo que deixar você falar. Eu quero lhe agradecer, né? Bastante ter participado. Veja, 200 pessoas agora, simultaneamente, numa hora dessa, né? Com essa overdose de lives que nós temos tido, né? Só você com seu prestígio para conseguir isso, viu, Leone? Então, muito obrigado por me emprestar um pouquinho esse seu prestígio. E dizer o seguinte, que, de fato, né, achei que iria me arrepender por causa da hora quando começasse, até porque estava hoje um ponto fora da curva, estava com sono, mas assim, a gente gosta tanto do que faz, né? Então, eu mando um grande abraço para todos, para vocês, para quem nos deu a honra de estar nos assistindo. Estamos aqui, né? Nosso Instagram é Bento Herculano, @BentoHerculano. Quem quiser nos seguir também. Toda vez que eu vou dar aula lá no Damásio, né, Leone? Eu tenho um bocado de fã de Leone Pereira que passa nos seguir, pega carona com esse prestígio dessa pessoa tão famosa e tão querida. E espero que, de alguma forma, a gente possa ter contribuído. E falei em alguns momentos, até de maneira assim, meio pessimista, peço perdão, mas que isso passe logo, né? E que os danos sejam os menores possíveis e que a gente saiba tirar alguma coisa, né, de positivo, se é que tem condições nessa situação tão calamitosa. E a gente sabe também que a dor vai ser para todo mundo, mas a nossa dor é uma dor menor do que, né, de muita gente. Porque até isso, ninguém pode, como você falou, dissociar o lado de saúde também até do lado econômico. A saúde está em primeiro lugar, mas, né, 20% dos suicídios decorrem de problemas financeiros. Então, vamos rezar que não aumente o número de suicídios em todo o mundo, mas é provável que aconteça, né? Então, muito obrigado para todos. Meu amigo Bento, gratidão, tá? Realmente, para mim foi uma honra, é um prazer, já disse, além da amizade, a admiração que eu tenho pelo seu conhecimento, pelo seu histórico de vida, e chegou à presidência do TRT
da 21ª região não foi à toa, foi por merecimento mesmo. Como disse, muitos inclusive já dizem que deveria estar no TST por todo o seu histórico, né? Isso acredito que vai acontecer também. E foi uma live de altíssimo nível, tanto pela reação aqui do pessoal. Para quem perdeu, vou subir lá no meu canal no YouTube, vai ficar para sempre lá a live, quer dizer, vai ficar disponível lá para todo mundo poder assistir, poder acompanhar. E eu acho que é isso, Bento. A gente tem essa missão social, né, de poder levar conhecimento para quem nos segue, de poder trazer debates, reflexões. E se a gente está fazendo isso de maneira gratuita, é porque a gente ama o que a gente faz, e a gente está preocupado com o país, com o planeta, e que fé inabalável que tudo isso passe, que a gente consiga aprender com tudo isso também, ser, quem sabe, um mundo melhor, pessoas melhores. Eu disse, você tocou num ponto que é muito importante. Não é que todo mundo vai mudar pro dia para a noite, não é isso. Mas eu acho que pelo menos todo mundo está refletindo, todo mundo está pensando em a gente estar talvez elevando valores morais, o que também é importante. A gente está com muito conhecimento intelectual, mas talvez a gente precisa melhorar também, aprimorar essa parte dos valores morais. Não que eu seja santo, muito pelo contrário, nada disso, eu me incluo nessa fala e muito. Mas eu acho que a gente precisa também evoluir com essa parte moral. Então, agradeço, Bento. Foi uma grande noite, foi uma noite inesquecível para mim. E tô com saudade. Espero voltar, dar um abraço, apertar a mão, a gente tomar aquele vinhaço, não é isso? Que a gente gosta, e se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, uma boa noite a todos. Deus quiser, para que isso aconteça. Né? Pode falar. Dias melhores irão, né? Um abraço, virão, se Deus quiser. Para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Né? Boa noite a todos e até mais. Até breve. Tchau, tchau.